Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao canal Micropigmentadora 10K. Nós estamos aqui começando mais uma aula com um tema que é motivo de dúvida de muitos profissionais aí que estão começando no ramo e de repente você que já está aí há um tempinho, mas está habituado a usar apenas um tipo de lâmina. Eu sou Gabi Matos, sou micropigmentadora, esteticista e cosmetóloga e vou compartilhar com vocês a minha opinião a respeito das lâminas de Tebori, contar qual é a minha experiência, quais são as que eu mais gosto e vou dar assim um enfoque, um cuidado bem especial para quem está começando, para poder fazer compras assertivas e não ficar desperdiçando dinheiro aí com materiais que não vão valer a pena, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero te pedir é para se inscrever no canal e se você gostar do vídeo, dá um likezinho, tá bom? Ativa o sininho também para você ficar recebendo as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo de conteúdo. E você pode deixar também nos comentários aquilo que você deseja aprender ou se você ficou com alguma dúvida que eu vou responder. Primeira coisa, gente, o que é o tebori? O tebori é uma canetinha, digamos assim, de metal. Essa daqui, ó, ela tem duas pontas. Eu tanto posso encaixar a lâmina aqui, como eu posso encaixar a lâmina aqui. Esse que tem o centro mais redondinho, que o centro é bem redondinho, é o lado que eu vou poder encaixar as lâminas circulares. E esse lado aqui, que ele é mais retinho mesmo, parece uma cruz. Eu não sei se estou conseguindo mostrar com toda fidelidade com a câmera. Ó. Aqui, isso, ele parece uma cruz. São para as lâminas mais que já tem a base achatadinha mesmo, a haste achatadinha, eu vou mostrar para vocês. E esse, tá vendo que o centro é circular? É para encaixar as lâminas circulares, esse ladinho aqui, tá bom? Para dar essa possibilidade. Então, a gente encaixa a lâmina do tebori aqui, a depender do modelo da lâmina, a gente vai botar ela inclinadinha, ou vai deixar ela mais retinha. A gente vai falar sobre isso, pode acalmar o seu coraçãozinho que eu vou falar tudo sobre lâminas aqui hoje, tá bom? E é com esse instrumento que a gente movimenta, desenha os fios na pele da nossa cliente. E assim, gente, tem um erro muito comum que as pessoas, os profissionais, muitos profissionais ainda cometem, que é a maneira de segurar para movimentar a forma como conduz esse tebori na pele. Isso a gente vai ver também, então fica atenta que eu gravei um videozinho mostrando a maneira errada e a maneira certa de como movimentar o tebori na pele, onde é que se você movimenta a mão, se você mexe o dedo, tudo bem explicadinho para vocês, tá bom? Então, já sabemos o que é o tebori. Eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de lâmina. Essa lâmina aqui, ó, é a lâmina UD da Hart. Deixa eu baixar aqui, tá vendo? É o modelo UD. Até hoje, gente, até onde eu sei, hoje, na data de hoje, a Hart é a única empresa que fabrica esse modelo UD, que é a união da lâmina D com a lâmina U. Não, perdão, é a união da lâmina chanfrada com a lâmina U. Então, eles fizeram esse modelinho de lâmina, tá? Essa daqui é uma nanolâmina, tá certo? Vou de falar para vocês também a diferença entre eles. Então, a gente vai ter lâminas que são lâminas diagonais ou chanfradas. Mas o que é isso, Gabi? Eu vou pegar aqui uns pincéis que eu tenho para ilustrar para vocês a diferença delas, tá? Imagine que esses pontinhos aqui, ó, são as agulhas. As lâminas, elas são feitas com microagulhas ou nanoagulhas enfileiradas, uma do ladinho da outra, certo? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, a diagonal, deixa eu só virar aqui, é como se elas fizessem uma ladeirinha mesmo, e ela é bem assim, ó. Aí aqui eu teria diagonal, aí ou chanfrada, tá? É a mesma coisa, diagonal e chanfrada é a mesma coisa. Eu tenho a U, que é essa lâmina, na verdade eu tinha que ter 5 aqui, mas é basicamente isso aqui, tá? Nesse formato. Tem o AD, que é essa que eu mostrei para vocês agora. E aí a gente pode ter uma variação aí de lâmina flex e lâmina hard. Quando você entrar lá no site para comprar, qualquer site que seja, lá vai ter a descrição, se a lâmina é hard ou se ela é lâmina flex. A lâmina flex, ela é
flexível. Ela é molinha, então quando a gente desliza na pele, muitas vezes você vai escutar aquele barulhinho trac, 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 trac. E eu gosto sempre de avisar para minha cliente que é possível que ela escute aquele barulhinho para ela não se assustar, que aquele barulho não é a pele dela rasgando, porque às vezes elas ficam assustadas. Aquele barulhinho ali é apenas uma lâmina, uma agulha batendo na outra. Quando a gente movimenta, por elas serem muito fininhas e muito flexíveis, elas vão, ó, trac, 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 encostando uma na outra e faz um barulhinho. A lâmina hard, ela já é uma lâmina mais dura. Essas agulhinhas, elas já não se movimentam, ela é mais intensa mesmo. Gabi, por que existem esses dois tipos de lâmina e para quais casos são indicados? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a lâmina flex para todos os tipos de pele e controlo o peso da minha mão. Por quê? A lâmina hard, ela é indicada para peles mais grossas, peles mais espessas. Só que a gente só consegue identificar a espessura e a textura da pele depois que a gente faz o primeiro cortezinho, nosso primeiro micro cortezinho. Inclusive é uma dica que eu dou para você conseguir sentir essa pele, se é uma pele muito vascularizada, se é uma pele muito fina, se é uma pele que está com o extrato córneo muito espesso, então ela vai ser uma pele mais rígida. Então, isso a gente só vai saber na hora e indo de cliente para cliente. Cada cliente vai ter um tipo de pele diferente. Ela pode até ter o mesmo tipo de pele oleosa. Então, mas pode ser uma pele oleosa que é muito vascularizada, pode ser uma pele oleosa que está muito fina devido ao uso de ácidos, por exemplo. Então, a lâmina hard, você tem um risco maior de rasgar essa pele por ela ser mais durinha. Então, eu particularmente gosto de trabalhar em todas as peles com a lâmina flex, que ela é flexível, certo? E aí a gente vai ter nessas laminazinhas aqui, ó, números diferentes que você vai ver lá. Aí às vezes você vai ver lá, lâmina U15, lâmina U14, lâmina diagonal ou lâmina chafrada 12. Esses númerozinhos indicam a quantidade de agulhas que vão existir ali naquela lâmina, tá? Então, é como se pegasse aqui, ó, uma basezinha de plástico, grudasse as lâminas aqui e elas vão ficando aqui bem próximas, tá? Umas das outras. E aí, é por esse motivo que tem lá a numeração. Então, se você quer fazer aqueles fiozinhos bem curtinhos, os fiozinhos de preenchimento, por exemplo, os fiozinhos de movimento bem por dentro para dar uma volumização, aí você pode usar uma lâmina, por exemplo, de 7. Por que 7? 7 laminazinhas, tá bom? Então, a gente vai ter também a lâmina micro, de microblading, e a lâmina nano, de nanoblading. Gabi, o que é isso e qual é a diferença? Gente, a diferença é a espessura dessas lâminas, a distância em que elas estão dispostas nessa hastezinha. Então, aqui, ó, quando a gente pega, ó, tá vendo que essa basezinha vermelha? As nanolâminas geralmente tem essa basezinha ou preta ou vermelha. Esse plásticozinho, digamos aqui, que segura as agulhas, tá? Então, quer dizer que aqui em cima pode ser o 0,18 milímetros ou 0,15 milímetros, que é ainda mais fino. Eu, gente, não gosto de trabalhar com menos de 0,18 milímetros. O risco de você rasgar essa pele se torna muito grande. Mas por que, Gabi? A micro, por exemplo, a lâmina micro, ela tem 0,25 milímetros. Então, se eu pego uma cliente que tem um fio da sobrancelha muito grosso, né? A depender da textura dessa pele, eu vou fazer toda uma análise. Aí posso optar por usar uma lâmina micro de 0,25 milímetros para poder esse fio ficar mais harmônico. A lâmina nano tem muita facilidade de rasgar a pele, então quando você encosta, ela já está cortando. E eu quero que vocês entendam o motivo disso. Imagine que aqui é um gramado, tá? É uma grama que está úmida. E você está usando um sapato de salto. O sapato de salto fino, o que vai acontecer? Ele vai, quando você pisar, ele vai o quê? Ele vai entrar com facilidade na terra. Quanto mais fino o seu salto, mais facilidade o salto vai ter para entrar na terra.
E aí, se você vai lá e tá calçada com um salto Anabela, que é um salto mais largo, ele não vai ter facilidade para afundar na terra. Ele vai te dar o quê? Vai ter uma resistência maior. Então, da mesma forma, funciona com as agulhas, com as lâminas. Quanto mais fina, mais facilmente ela vai entrar na pele. Então, tem que ter muito treino, você tem que ter uma boa experiência na manipulação dessa ferramenta para você não causar um rasgo e acabar aprofundando demais essa lâmina na pele da sua cliente. Porque se você aprofundar mais do que o que você deve, você vai criar um processo inflamatório muito alto nessa pele, vai projetar uma micropigmentação que na verdade nem mais vai ser micropigmentação, vai ser uma tatuagem, porque se você coloca lá embaixo na derme reticular, já foi, é tatuagem, tá bom? Então volta azul, volta verde. Então tenham muito cuidado na hora de escolher as lâminas e de usá-las. Treine bastante, conheça o material, tá? Não compre uma lâmina, vou experimentar uma lâmina nova e já vou direto na pele da cliente. Eu não aconselho. Então, toda vez que eu compro algum material, seja agulha, seja lâmina novo, eu testo primeiro para conhecer, ter intimidade com esse material para só depois aplicar isso aí na pele da minha cliente e sentir. E sempre, quando eu inicio o microblade ou o nanoblade, a depender do tamanho da espessura da agulha que eu vá usar, o que eu faço? Eu dou o primeiro cortezinho para sentir como é essa pele. Se essa pele é uma pele mais durinha, mais espessa, ou se essa pele é uma pele já muito fininha. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que ela tem um rostinho, sabe aquelas pessoas que têm um rostinho bem vermelhinho? Se você olha para a pessoa e você vê que ela tem, dá para ver bem as veias assim no rosto, na testa, aquela pele sempre avermelhadinha, provavelmente ela tem uma área bastante vascularizada. E provavelmente essa pele é uma pele mais sensibilizada, mais fina. Então já vá com a mão bem levinha. Super dica aí, tá? Na hora de usar a lâmina. Eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar a tela para mostrar para vocês os tipos de lâminas que nós vamos ter aqui, tá? Compartilhar a tela. Janela aqui. Deixa eu abrir aqui, para ficar maior. Aqui, nós temos na foto número 1 uma lâmina diagonal. Observem como ela é projetada mesmo, como se estivesse subindo uma ladeirinha. E como as agulhinhas elas estão encaixadinhas aí, uma ao lado da outra. No meio, nós vamos ter a lâmina U, que de verdade é a minha favorita. Por que é a minha favorita? Porque eu não tenho tanto risco de gerar um problema, por exemplo, de angulação da pele. Porque ela vai, independente se eu coloco ela reta ou se eu coloco ela inclinada, de qualquer jeito que eu aplicar ela na pele, ela vai cortar. Não tem pontas para engarranchar, digamos assim, na pele. Então, é uma lâmina que me dá facilidade de trabalhar. Eu, claro, tendo experiência para manuseá-la, porque ela abre a pele muito fácil mesmo. Então, eu amo a lâmina U, é a minha favorita. E temos aí a lâmina UD, que essa é a primeira versão que eu mostrei para vocês, que é da marca Hart, tá? Eu vou deixar aqui, depois se vocês quiserem. Não é jabá, gente, estou criando nada, porque a lâmina deles é muito boa mesmo. Eu gosto demais, já experimentei outras marcas e de verdade, de todas que eu usei até hoje, ela é a minha favorita, tá bom? Não é só porque eu gosto, a qualidade do aço é o melhor aço e eu vou mostrar para vocês aí, falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então aqui, essa é a maneira certa de você aplicar, colocar a lâmina no seu tebore. Observe que a gente aponta, coloca ele bem aqui, ó, a lâmina bem aqui na lateral e deixa ela levemente inclinada. Por que isso? Porque se você colocar reta, vamos ver aqui, ó. Se você pegar essa lâmina aqui, ó, que é assim inclinada, e colocar ela reta na pele, só a primeira ponta vem.
certo? Então, por esse motivo que a gente posiciona ela inclinada no tebore, para que quando eu encoste na pele, as lâminas, as agulhas deslizem com facilidade nessa pele. Então, eu quero que vocês entendam, não só anotem, ou só copiem, ou só memorizem, mas que vocês compreendam como deve ser colocado a lâmina no tebore. A lâmina U, tanto faz você colocar ela reta no tebore, aqui, encaixar ela retinha assim, como você colocar ela no inclinado, porque o desenho dela favorece. Então, tanto faz ela tá assim, como ela tá assim, ela vai cortar de todos os lados da mesma forma. Então, ela é maravilhosa em todos os sentidos. E aqui, olha só, as vantagens da lâmina U. Ó, essa foto, gente, não é minha, eu botei aqui os créditos, é da Bianca Toches. Eu peguei lá no Instagram dela, porque foi a melhor foto que eu achei, assim, de pertinho. Mas se vocês observarem aqui, a gente tem a primeira foto, né? Essa lâmina movimentando na pele, fazendo esse movimento pendular, né? Esse movimento de trás para frente. E observem que ela passa, que ela desliza na pele e ela consegue fazer o corte tanto na parte de trás, como na parte do meio, como na parte da frente. Então, essa lâmina é o meu xodó, tá? E nós temos a UD, a lâmina D, né? Essa lâmina D, a gente deve aplicar ela no tebore do mesmo jeito da chanfrada, pelo mesmo motivo. Como ela é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui parecida. Porque tá faltando uma. Se você coloca assim, só tipo assim, um pouquinho de lâmina vai passar na pele, então fica muito curtinho. Mas se você coloca ela inclinada, você vai conseguir deslizar ela. Ultimamente eu tenho usado bastante ela e também ganhou o meu coração. Eu comprei ela a primeira vez porque não tinha no site a U, tava em falta, e aí eu prefiro ela. Trabalho também com a chanfrada se eu não tiver outra opção, mas trabalhar com a U e com a D são sim as minhas preferências, tá bom? Então, Gabi, se eu não usar a lâmina da maneira certa, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que você vai ficar, imagine lá, ó, vai perfurar a pele, pode aprofundar demais, pode machucar demais essa pele e você vai ter dificuldade aqui, digamos. Peguei a chanfradinha aqui, ó, tá? E aí eu vou fazer um fio lá. Posicionei da maneira errada. Aí eu tenho duas agulhas passando na pele, o pigmento acaba antes de chegar na metade do fio e você continua ali rasgando a pele, tá? Então tem esse probleminha aí que você é muito importante você usar a lâmina da maneira certa para não gerar nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de lesão importante que vá te dar dor de cabeça aí, tá bom? Então, nós já falamos da diferença das duas, da hard e da flex, que a flex ela é mais maleável, a hard é mais durinha. O que significam os números. Então, toda vez que você for comprar, você vai observar se os números que estão lá estão referentes à quantidade de agulhas. Quanto menos agulhas, menor, mais delicadinho vai ser o fio que você vai desenhar. Quanto maior o número de agulhas, maior, mais longo, vai ser o fio que você vai conseguir desenhar. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com uma sobrancelha que ele é muito grossa, eu não aconselho você usar, por exemplo, uma lâmina 8, vai ser muito pequena. Não aconselho você usar uma lâmina 7, vai ser muito pequena. Então, aí, no mínimo, pelo menos a lâmina 15, tá? De 15 agulhas. Eu gosto, quando a sobrancelha é mais larguinha, eu gosto de usar de 21 agulhas, porque eu consigo preencher aquele fio com mais facilidade. E as menorzinhas de 7, por exemplo, eu amo para poder fazer os fiozinhos de preenchimento, que dão um movimento, que são aqueles fiozinhos mais curtinho de transição dentro da sobrancelha, que dá aquele movimento e meio que a gente consegue fingir, enganar, não sabe o que é pelo da cliente, o que é fio que a gente desenhou. Às vezes até eu me pego assim, puxando para ver se aquilo ali foi o que eu fiz mesmo. Então, a laminazinha, às vezes eu trabalho no mesmo procedimento com duas lâminas. Sim, às vezes eu faço isso, tá bom? Depende muito do efeito que eu quero criar. Vamos ver. Já sabem também a diferença do nanoblading para o microblading, tá? Ah, e tem uma coisa bem legal também que eu quase esqueci de falar com vocês.
A lâmina nano, por ela ser mais fina, ela vai abrir o quê? Ela vai abrir um cortezinho mais fino, obviamente, na pele, e automaticamente ela também vai depositar o quê? Menos tinta. E menos tinta, mais superficial aqui que eu vou fazer na nano, ela tende a durar um pouco menos do que a microblading. A microblading, por ela ser usada uma lâmina mais grossa, de 0,25, ela abre um pouco mais essa pele, automaticamente eu vou depositar mais tinta, porque eu vou ter um espaço maior aqui, e vai durar mais. Então, o nano ele geralmente dura um pouquinho mais. Claro que tem uma série de fatores que vão influenciar, né, nessa durabilidade, mas no geral, quando a gente usa a nanolâmina, ela vai durar um pouco menos, ok? Então, assim, gente, a qualidade do aço vai interferir muito, tá? Sabe aquelas lâminas que a gente vê aí no Xing Ling, nos Xing Lings da vida, de R$ 1,99, 99 centavos a lâmina? Então, a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado com a qualidade do aço. Por quê? Eu aqui faço tratamentos no estúdio de reabilitação de solar. O que é isso? É quando a pessoa vem para mim, por exemplo, com um procedimento antigo, que já quase não tem mais tinta, mas está avermelhado em um aspecto brilhoso, tá? Com aspecto brilhoso, que é uma das características de tecido cicatricial, ou seja, de cicatriz. E muitas vezes as cicatrizes, aí fica ali os tracinhos certinhos dos fios. Muitas vezes a cicatriz é gerada pela lesão causada pela má qualidade do aço. Então, se você quer economizar, às vezes, 5, 6, 10 reais numa lâmina, a troco de causar uma lesão na pele da sua cliente, eu sugiro que você reveja isso aí. E muitos profissionais não sabem que a má qualidade do aço vai gerar uma lesão, que vai gerar um tecido cicatricial ali. E aí, a sua cliente, quando aquela tinta degradar, que sair da pele, ou se de repente ela passar por algum processo de remoção a laser ou química que seja, vai sobrar ali aquela cicatriz e aí ela vai ter que vir para um tratamento de cicatriz para remodelar aquela pele e devolver integridade. Então, assim, por que eu gosto dessa lâmina? Essa lâmina da Hard, ela é com um melhor aço, que é o ácido 316. As lâminas, assim, comuns, elas são com aço 304, que não é o melhor aço, tá bom? Então, se a gente pensar que a gente está lesionando um órgão, porque nós precisamos compreender que a pele, ela é um órgão, tá bom? É um órgão que tem como função principal gerar uma barreira de proteção para o nosso organismo. Então, olhem isso com muito carinho, tenham muito cuidado na hora de tocar nessa pele, na hora de escolher os materiais que vocês vão usar para fazer o procedimento na cliente. E pratiquem a empatia de se colocar no lugar do outro. Então, tem coisas que não dá para economizar, tá bom, gente? Lâmina, por exemplo, não dá para economizar. Agulha, a mesma coisa, porque quanto maior a trepidação, só pensa assim, toda vez que você for comprar lâmina agora, você vai me ouvir lá no seu ouvidinho, ou você vai ficar igual aqueles o anjinho, o diabinho dizendo assim, compra mais barata, e vou estar lá no teu ouvido dizendo, compra melhor, para não gerar lesão na pele da tua cliente, tá bom? Então, se coloca no lugar dela. Então, compre, opte, confira o tipo do aço, independente da marca que você for escolher. Procure saber, pergunte para o fabricante qual o tipo de aço que você usa, é o aço 304 ou é o aço 316. O 316 ele é o melhor do mercado e, obviamente, vai te dar uma segurança maior. Claro que se você não tiver técnica para implantar, você pode gerar uma cicatriz do mesmo jeito, usando a melhor lâmina do mundo, o melhor aço do planeta, e você vai gerar cicatriz do mesmo jeito. Mas se você tem capacitação, você está treinado, você sabe executar o procedimento certo, de repente o material vai estar prejudicando o seu trabalho aí, tá bom? Então, assim,
Esse aço, ele além, por que ele é o melhor? Ele vai dar maior estabilidade na hora de traçar, ele vai agredir menos a pele, ele já vai ajudar nessa cicatrização, por ele ser, o traço sair mais uniforme, então ele não sai rasgando a pele tremidamente, sabe? Se você faz os pontos de esticamento bem direitinho, que você desliza, o corte ele fica bem uniforme, tá bom? Essa é a importância. Fora que quando a gente está trabalhando com um aço de boa qualidade, juro para vocês, interfere até no nosso retoque. Por que que interfere? A gente faz muito menos retoque, porque se eu estou usando um aço de melhor qualidade, eu vou ter um processo inflamatório menor. Quanto menor o processo inflamatório, mais fixação eu vou ter nessa pele, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a maneira correta e a maneira errada de colocar a lâmina D no tebori, tá? Vou compartilhar minha tela mais uma vez com vocês. Para poder mostrar aqui bem de pertinho. Aqui. Eu tenho... Deixa eu ver se está indo. Agora vai. Eu tenho aqui 3 imagens. A imagem número 1, onde a lâmina está colocada ao contrário. Imagine você pegar essa lâmina aí e traçar dessa forma na pele da cliente. Não vai dar certo, não vai funcionar. Você vai rasgar essa pele, vai machucar e não vai conseguir desenhar, deslizar ela para gerar fios. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é a do modelo D, tá bom? Como é que para colocar? Ah, vou colocar ela centralizada bem retinha. Também tá errado. Não faça isso porque não vai dar certo. E a maneira certa é deixar ela levemente inclinada, de maneira que você consiga ver o D desenhado certinho e você consiga deslizar essa lâmina aí na pele, ok? Uma pergunta que é muito frequente. O modelo da lâmina influencia na fixação dos fios? Não, gente, não tem nada a ver. Tanto faz fazer fio com lâmina chanfrada, lâmina U, lâmina D, não importa. Tem uma série de fatores que vão influenciar, mas não vai ser o modelo da lâmina, não importa, tá? É a sua técnica associada ao organismo, associada ao processo inflamatório, se ele é muito, se ele foi muito, se ele foi pouco, durante o procedimento, antes do procedimento, depois do procedimento. Isso aí vai ser tema para mais uma aula, porque dá pano para manga, né? Qual, Gabi, é o ângulo certo para fios finos, gente? Olha só. Se você pegar o seu tebori e deixar ele inclinado, deixa eu tentar virar aqui, deixa eu ver se consigo. E deixar assim inclinado, a lâmina vai entrar de lado na pele, tá? Como se você estivesse fatiando um bife. Essa lâmina entrando de lado, o pigmento também vai entrar de lado e vai migrar. Não vai ficar fino e ainda existe a chance de não fixar nada, porque como entrou de lado, pode entrar superficial demais. E se você pesou a mão, inclinou o tebori e a lâmina entrou de lado na pele, esse pigmento vai ficar fundo e vai expandir e vai virar uma mancha só. Aí você faz um fio a fio no dia. No dia, você vai tirar a foto, a cliente vai achar lindo, porque a pele está aberta, a tinta está exposta. Mas depois da cicatrização, quando essa pele fechar, que esse pigmento for liberado ali dentro pelos macrófagos, vai ficar aquela mancha feia. E a gente vê muito procedimento assim, de clientes assim, eu pedi um fio a fio e virou isso, tá? Quando acontece, provavelmente, erro na posição. Então, qual que é a posição certa? Gente, mantenha o ângulo de 90 graus, tá? Mantenha o ângulo de 90 graus e gira o dedo. Qual que é a maneira certa de segurar o tebori? Igual você segura uma caneta, tá? O polegar, ele fica aqui na base. E o indicador, ó, você vai usar esses 3 dedinhos. Polegar, indicador e anelar, né? Acho que é anelar o nome desse dedo. Não lembro direito, não, tá? Então, ó, vou posicionar aqui. O meu dedo mindinho, ele existe para me dar estabilidade. É como se ele fosse minha perninha, tá? Meu tripézinho aqui. Então, eu vou posicionar e vai me servir também como um ponto de esticamento. Então, eu vou posicionar, eu coloco a lâmina e giro o dedo.
Eu não vou com a mão, meu braço não vai. Se você tá fazendo micropigmentação, está fazendo microblading e tá na hora de riscar a lâmina para fazer o cortezinho na pele, seu braço tá indo, sua mão tá indo inteira, você tá fazendo errado, tá? Então, ó, minha mão não sai do lugar, é só o meu dedo que mexe, ó. É o meu polegar que mexe, ó. Deixa eu achar aqui a posição certa. Ó, tá vendo? Eu vou mostrar um videozinho aí que eu consegui gravar para vocês. Então, para ter fiozinho bem fininho, ângulo de 90 graus, posiciona a cliente de forma que você consiga, às vezes puxa o rostinho dela um pouquinho para você, tá? Encontre a posição que vai te dar conforto para você manter essa angulação aí de 90 graus e conseguir ter fios finos. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês o videozinho que eu gravei. Como não fazer? Primeiro, como não fazer, tá? Desculpa. Observem que eu vou mexendo o braço e a mão vai saindo do lugar, tá vendo? Ó. E o meu dedo tá ali travado, meu polegar tá travado. Não façam dessa forma. Vamos ver mais uma vez? Ó. Essa é a maneira de não fazer. Polegar endurecido, a mão movimentando e o braço movimentando. Então, não façam dessa forma, tá? Agora, vamos ver a maneira certa. Ok? Observe, eu quero que vocês se atentem bastante ao movimento do meu polegar aí no vídeo. Posicionei, ó. Posicionei e girei o dedo. Posicionei e girei o dedo, ó. Só mexe os meus dedos, eu não mexo o braço, ó. Observe o polegar. É o polegar que faz o giro. Vamos ver de novo? Mais uma vez, ó. Polegar é que gira. Polegar é que gira. O polegar é que gira. Aí eu fiz uma mesa de vidro, então acabou escorregando um pouquinho, mas basicamente para vocês perceberem que são os meus dedos que se movimentam e não meu braço, tá? É isso aí, vamos recapitular. Esse é o Tebori, que é a nossa canetinha, nosso instrumento principal de trabalho. Nós temos basicamente 3 tipos de lâmina, que é lâmina U, lâmina D e lâmina diagonal ou lâmina chanfrada. Elas podem ser flex, de flexíveis, podem ser hard, que são mais durinhas, mais intensas. Elas podem ser nano, com 0,18 milímetros ou 0,15 milímetros. Elas podem ser micro, com 0,25 milímetros. E você vai decidir qual das duas você vai usar de acordo com o efeito que você quer e o fio natural do pelo da sua cliente. Se for um pelo muito grosso, aí você vai usar o quê? Você vai usar a micro de 0,25. Se for um pelo bem fininho, quiser bem natural, bem delicado, você vai usar lâmina Nano. Eu particularmente gosto da 0,18 e gosto da marca Hart, porque eles trabalham com o aço 316, que é o melhor aço, vai diminuir o processo inflamatório, menos retoque. Tem que ter bastante cuidado no peso da mão, porque a nano, ela é muito fina. Lembra do exemplo do salto? Quanto mais fina a lâmina for, com mais facilidade ela vai entrar na pele, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente se você ficou com dúvida. E espero vocês até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau!